Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 27 de setembro, hoje a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo. Sim, ontem 26 foi São Cosme e Damião e hoje, dia 27 de setembro, hoje é dia de São Vicente de Paulo. O evangelho que nós acabamos de ler, esse curto evangelho, São Lucas capítulo 9, versículos de 43b a 45, Jesus aqui ele entra num assunto espinhoso para cada um de nós poderíamos dizer assim. Um assunto que muitas vezes nós não gostamos de conversar. Primeiro porque não compreendemos e segundo porque não gostamos de falar a respeito. Jesus aqui, ele está revelando a cruz. Sim, diz o texto, naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Todas as pessoas estavam admiradas com aquilo que Jesus fazia. Os milagres, ressurreição e tantas outras coisas. Jesus que curou cego, paralítico, Jesus que andou sobre as águas, Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ressuscitou a Lázaro. Ele que fez tantas coisas, fez paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, multiplicou os pães, alimentou uma multidão e sem contar que a palavra de Jesus era uma palavra que cortava. A palavra de Jesus era uma palavra carregada de autoridade. Então, quando ele falava, quando ele anunciava, a palavra de Cristo estava cortante. Aquilo que está lá no livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, que a palavra é como uma faca de dois gumes. Essa palavra que saía da boca de Jesus, e é interessante que ele é a própria palavra encarnada. Ele é o verbo encarnado, é o Logos. Então a palavra de Jesus cortava. Então todos estavam admirados, com isso. Aí, interessante que diante desta admiração, o que Jesus revela, diante da admiração de todos, Jesus, no auge disso, daquilo que as pessoas estavam pensando a respeito dele, ele começa então e diz para os discípulos: olha, prestai atenção ao que eu vou dizer agora. É como se Jesus estivesse dizendo para nós assim: olha, presta atenção no que eu vou dizer agora para você, meu irmão, minha irmã. Talvez nós que já tenhamos visto os milagres do Senhor, talvez nós que já tenhamos visto a glória do Senhor, nós já temos visto Jesus operar maravilhas e estamos até admirados com a beleza do que é ser cristão. Jesus agora está dizendo: presta atenção no que eu vou dizer agora. Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Gente, no contexto daquilo que Jesus está dizendo aqui, essa frase, ela é uma frase que realmente deixou os discípulos atordoados. Porque no auge dos milagres que ele está realizando, das curas e dos sinais, e agora Jesus, então, é como se ele quebrasse aquela sequência e ele dissesse: espera aí, agora eu vou falar de outra coisa para vocês. E ele começa então a apresentar a cruz. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não compreendem. O sentido está obscuro para a realidade da cruz. E a gente consegue entender um pouco daquilo que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, quando São Paulo ele vai falar da loucura da cruz. São Paulo vai dizer que a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Então veja, a linguagem da cruz, ela é loucura para esse mundo. Ou falar
de cruz e falar de sofrimento, falar daquilo que é algo caro para nós, é loucura. Para muitos desse mundo é loucura. E Jesus aqui está anunciando abertamente: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus aqui está dizendo para nós algo que ele já tinha dito no seu evangelho. Ele disse: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Então veja, o apostolado de Cristo, Cristo não promete glória para nós. Não promete dinheiro, não promete poder, não promete glória, não promete reconhecimento, não promete nada disso. O que o Senhor promete para nós, o que Ele diz para nós é renúncia e cruz. Daí nós já vemos que a proposta cristã não é uma proposta agradável. E daí nós já vemos também que todas aquelas propostas cristãs que tira a cruz da vida do cristão, ela não é uma proposta verdadeira, porque a proposta verdadeira de Jesus no Evangelho, o Evangelho autêntico de Jesus, e São Paulo diz isso a Gálatas: se alguém pregar um Evangelho diferente daquele que foi anunciado, seja ele anátema, ou seja ele cortado, excomungado, porque o Evangelho ele não pode ser acrescentado nem tirado, ele é aquilo que é. E Jesus volta a dizer, ele não prometeu, né? Jesus prometeu para nós a vida eterna. Agora, uma vida regalada, uma vida com confortos e benesses aqui nesse mundo, não, Jesus não prometeu isso. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter essas coisas aqui. E nem estou dizendo que isso é pecado, mas eu estou dizendo que isso não é promessa do Senhor. Em momento algum no Evangelho, Jesus está prometendo fama, status, dinheiro, glória, nada disso. É exatamente ao contrário. A proposta do Evangelho é cruz, é perseguição, né? É viver as bem-aventuranças. Aqui está a proposta do Evangelho, a proposta de santidade. Por quê? Porque Jesus, ele sabe aquilo que pode preencher, irmãos, o nosso coração. Então, esse Evangelho de hoje, o dia de São Vicente de Paulo, o convite que é proposto para nós é não tirarmos o Evangelho da nossa vida. O Evangelho autêntico, que comporta a cruz. Todos nós temos as nossas cruzes. Todos nós carregamos as nossas cruzes. E veja, é preciso carregar a cruz com alegria. Porque a cruz é a identidade do cristão. Nós não rejeitamos a cruz. Essa história de pare de sofrer e seus problemas acabaram porque agora nós somos de Jesus, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o que o Senhor, volto a dizer, o que o Senhor promete para nós. É uma vida plena e feliz. Agora, cuidado com o conceito de felicidade, porque o conceito de felicidade evangélico é ter a Deus. Santa Teresa d'Ávila diz isso, né? Nada te perturbe, nada te amedronte, né? A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Só Deus basta. E as coisas desse mundo, elas estão aí exatamente para isso. Muitas das vezes para nos roubar a nossa paz, a nossa paciência, nos tirar da graça mesmo. Mas o Senhor vem para que a gente tenha vida e a gente tenha uma vida em plenitude. Então, passa pela cruz. Só há ressurreição, só há glória se houver cruz. Só há um domingo da ressurreição porque houve uma sexta-feira santa, uma sexta-feira da paixão. Então a nossa vida, ela é de cruz à glória, da cruz à glória. E nós só chegaremos à glória com Cristo. Quando nos ensina São Paulo, se morreste com Cristo, também ressuscitareis com Ele. Né? E como nós morremos com Cristo? Carregando alegremente, pacientemente a nossa cruz cada dia.
Isso aqui é o distintivo do cristão. Então não é uma linguagem que os discípulos, eles conseguiam aceitar isso. O sentido ficava escondido. Quantas vezes a cruz ela está velada, ela está escondida. E é bonito na Sexta-feira Santa quando a cruz entra velada na igreja e ela vai sendo desvelada, né, em 3 momentos. Por 3 momentos essa cruz vai sendo desvelada. Muitas vezes na nossa vida é assim. A cruz ela vai se descortinando ao longo da nossa vida. E nós, ao contrário de querer cobrir ela de novo, esconder e tirar ela da nossa vida, não. Nós vamos apresentar ela para o mundo, porque a cruz ela é sinônimo de salvação e de redenção. Então hoje, e aqui veja, o Senhor não está dizendo que nós precisamos procurar cruz. Não, não é isso que o Evangelho diz. Mas o Evangelho nos diz que nós precisamos aceitar aquelas que a vida já nos proporciona. Aquela que a vida nos proporciona, abraçar ela com alegria, unir ela, dar um sentido a todo sofrimento que talvez a gente possa estar passando, dar um sentido a esse sofrimento e unir ao sofrimento de Cristo. E isso aí vai ganhar uma força muito grande, porque Ele conseguiu, através do seu sacrifício, a salvação para cada um de nós. Então, meus irmãos, peçamos hoje ao Senhor que Ele nos tire todo o medo da cruz, que Ele nos tire medo da cruz, do sofrimento, do abandono, da perseguição. Às vezes, eu não estou dizendo aqui que cruz é sempre enfermidade, porque a gente também tem que... Não! A cruz pode ser uma perseguição, a cruz pode ser uma incompreensão, a cruz pode ser o abandono, a cruz ela pode ser tantas realidades, que batem à nossa porta. E nós precisamos abraçá-las com alegria, e oferecer tudo isso, porque tudo isso será transformado por Jesus, em chagas gloriosas, e que nos conseguirão um mérito enorme para a nossa vida feliz no céu. Peçamos hoje então, no dia de São Vicente de Paulo, que o Senhor nos dê a graça de carregarmos as nossas cruzes com alegria, sabendo que Jesus ele está ao nosso lado, caminhando conosco e carregando junto conosco a nossa cruz. E nos momentos que estiverem mais difíceis, saiba, o Senhor carregará conosco e nos tornará mais leve a nossa cruz do dia a dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.